Nos fundos do nosso bangalô, temos este enorme pátio, e abaixo dele vive um antigo escoadouro de entulho bem aqui, que é destinado a receber toda a água da chuva de cerca de 2/3 do telhado do nosso bangalô. Digo supostamente porque não está mais funcionando. Os escoadouros de entulho são uma solução ultrapassada, ineficiente e ineficaz, com durabilidade de apenas cerca de 10 anos antes de necessitarem de renovação. Precisa ser substituído por 2 motivos, embora eu não saiba há quanto tempo está em uso. Sempre que chove forte, esta área do terreno afunda. Dá para ver que ainda está afundado, mesmo eu já tendo preenchido com cascalho várias vezes, mas ele continua sumindo. Em segundo lugar, nos últimos meses, durante as fortes chuvas, o pátio começa a alagar, como mostram estas imagens de maio deste ano. O escoamento está danificado e os canos que levam a ele não estão de acordo com o padrão, pois em dezembro do ano passado um deles estava bloqueado. Chamamos um especialista em drenagem para tentar desbloqueá-lo, mas sem sucesso. Por outro lado, ele nos ajudou a identificar exatamente onde estava o antigo escoamento, ao colocar uma câmera de inspeção nos canos. Tive que improvisar na calha, fazendo 2 canos de descida desaguarem em um único cano no chão, o que parece bastante feio, e também não está funcionando, causando o problema de inundação. Os canos subterrâneos, medindo apenas 70 milímetros de diâmetro em vez dos 110 milímetros necessários, não conseguem lidar com o volume de água passando por eles. Vou instalar o cano de 110 milímetros no espaço entre o pátio e o bangalô, o que significa que primeiro preciso remover todo esse cascalho e muita terra abaixo. Este cascalho será útil depois, mas precisaremos de muito mais que isso. Ensaquei toda a terra vegetal, pois é mais fácil encontrar alguém para aproveitá-la se já estiver ensacada. Farei este projeto sem desmontar o recinto do gato para que o Mickey continue aproveitando o sol. Eu posso ter um pequeno problema. Então esta parte do prédio é uma extensão construída no final dos anos 80 ou início dos anos 90, acreditamos. E aqui embaixo a trincheira está muito boa, com bastante espaço para o tubo de 110 milímetros. Mas aqui é a parte original dos anos 30 do bangalô. Você pode ver que a extensão para aqui, e esta é a parte original do bangalô, e aqui embaixo temos algumas fundações de concreto que acho que vão atrapalhar nosso tubo de 110 milímetros. Existem algumas opções, como cortar os pedaços de concreto, mas não quero mexer nas fundações de um bangalô dos anos 1930. Alternativamente, eu poderia cortar uma linha reta nessas lajes e tirar 1 ou 2 polegadas delas. Mas antes, preciso fechar essa lacuna para que os gatos não escapem. Este é o tubo de 110 milímetros, e mais tarde no vídeo estarei cobrindo os custos totais deste projeto, e ao oferecê-lo, posso ver que ele não vai entrar lá com as fundações no caminho. Então usei minha serra de corte para tirar cerca de 50 milímetros da borda das lajes. Certo, então eu terminei toda a minha escavação agora. Eu desci até cerca de 350 milímetros naquela extremidade e cerca de 250 milímetros nesta extremidade. E isso é porque, obviamente, eu quero uma queda no tubo para que toda a água flua para este lado. Também desviei temporariamente ambos os meus tubos de descida para este lado, apenas para que, se chover, toda essa água será desviada para longe da casa. E foi bom eu ter feito isso porque choveu muito naquela noite. Eu removi a extremidade do tubo antigo. Este é um tubo de descida. Então, nunca deveria ter sido usado subterrâneo. Em primeiro lugar, não é grande o suficiente e também não é robusto o suficiente. E agora posso começar a pensar em ajustar meus bueiros. Este é chamado de bueiro de soquete duplo, porque há um em cada lado. Isso apenas se desconecta. Então, toda a água do tubo de descida fluirá para isso. E qualquer sedimento ou detrito será coletado aqui para que possa ser limpo. E isso é bom porque eu não quero todo aquele sedimento e detritos indo para minha vala de infiltração e enchendo-a. Este é o lugar onde meu tubo de descida vai estar. E felizmente, esta parte superior pode ser girada. E isso significa que eu posso ajustar isso aqui, o que vai ser realmente útil, porque, obviamente, aquelas fundações de concreto estão lá e eu tenho mais espaço aqui. Deixarei um bom espaço ao redor do bueiro para reposicionarmos as coisas depois, se preciso.
É necessário reduzir mais o tubo para criar espaço. Na outra extremidade, usarei um sifão de baixa altura, pois não precisarei cavar tão fundo quanto com um bueiro. O sumidouro antigo está apenas a 2 metros do bangalô, o que contraria as normas de construção, que exigem uma distância mínima de 5 metros de edifícios ou estradas, embora nem sempre isso seja viável na prática. Para conseguir nosso novo sumidouro a 5 metros de distância da propriedade, precisaríamos estar cavando aqui além deste muro de contenção, o que significaria que precisaríamos escavar uma quantidade absurda de solo para até mesmo chegar ao nível do pátio, e então cavar provavelmente cerca de mais 2 metros além disso, e para ser capaz de cavar tão fundo, precisaríamos de uma escavadeira muito maior do que seríamos capazes de encaixar por aqui. Na parte de trás de nossa propriedade, com acesso por um caminho muito estreito com uma curva apertada, sendo a única rota disponível, na parte de trás da propriedade. Colocaremos o sumidouro no canto, o mais distante possível do bangalô. Não tenho preocupações, pois estará muito mais longe que o antigo e será mais eficaz, já que usaremos caixas de plástico que retêm um volume de água muito maior. Determinar o tamanho necessário do sumidouro e a quantidade de caixas foi um desafio. Isso é explicado na parte H das normas de construção, mas, para ser sincero, não entendi. Envolveu cálculos que achei muito complicados. Para cada 50 metros quadrados de telhado, é necessário no mínimo 1 metro cúbico de espaço para armazenamento de água. Contudo, pesquise por conta própria ao realizar um projeto similar e consulte um engenheiro de drenagem para garantir que está executando corretamente. Consegui pegar esses no Facebook Marketplace, o que me economizou muito dinheiro. E eu aluguei um desses que, para ser honesto, não faço ideia de como usar. E é por isso que pedi ajuda a um bom amigo. Como foi sua viagem? Este é Aidan, construtor autônomo e faça você mesmo, com um dos meus canais favoritos no YouTube, The Aidan Project. O Aidan tem seu próprio vídeo sobre este projeto também. Links na descrição. Então, não se encaixa. Como assim? Enfrentamos 2 obstáculos. O primeiro sendo este arco de tijolos, que, para ser sincero, eu teria derrubado se preciso. O cara disse que a barra de rolagem se dobra, mas não vai dar certo. Então, talvez tenhamos que derrubar a parede também. Ela apenas desparafusa, não é? Aquele e aquele. Estou feliz que o Aidan sabe o que está fazendo, porque tirar toda a barra de rolagem foi um trabalho bastante rápido. Assim. Também precisávamos contornar este canto. Então, esta é uma microescavadeira de 1 tonelada, escolhida por seu pequeno tamanho. Uma mini escavadeira seria a próxima opção, mas, segundo Aidan, não conseguiríamos transportá-la. Isso é fácil. O primeiro trabalho é levantar as lajes, que saíram facilmente. Certo, temos algum dreno. Não temos dreno aqui. Havia um anexo aqui antes e você vê aquele pequeno porto no chão ali? E isso também vai para má absorção. Vamos atingi-lo em algum momento, mas é redundante. Sem eletricidade. A eletricidade está do outro lado. A água é deste lado, mas só vai até ali. Não temos gás. Esperamos que seja apenas uma contenção saxônica. Tudo ficará bem. Você vai dividi-lo? Isso seria bom. Talvez devêssemos cavar isso antes. Certo. O detergente lubrifica as vedações de borracha, facilitando a junção das peças. E podemos instalar os tubos na vala. Aqui está o sifão de baixa curvatura que mencionei. Aidan tinha um sobressalente daqueles consigo. Então, podemos colocar outro cano para conectar ao outro lado do córrego e verificamos a inclinação dos canos com um nível de bolha. Adicionamos um acoplador para estender o cano futuramente. No final, teremos uma curva de 45 graus, cuja localização indica onde precisaremos remover mais lajes para cavar a trincheira. A escavadeira veio com baldes de tamanhos diferentes e precisaremos do pequeno, então o ajustamos.
Encontramos esse cano redundante bem rápido e ele foi concretado, então tivemos uma pequena luta com isso. Então, eu vou principalmente mover a terra para a frente da casa, em uma carrinho de mão, enquanto Aidan opera a escavadeira. Embora eu vá ter a chance de operar a escavadeira mais tarde. Cavei isso a cerca de 500 milímetros de profundidade para termos um pouco de declive. Podemos mirar para o cano passando por aqui. Coloquei minha rampa para ficar mais seguro e vamos começar a cavar o buraco enorme. Aqui está quando percebi que minha roda precisava de um pouco de óleo. Cavamos até 2,5 metros de profundidade e atingimos areia, o que significa que está drenando livremente. Encontrar areia a apenas 600 milímetros abaixo do solo foi uma notícia incrível, pois significa que toda a água que entra no novo sumidouro será capaz de drenar muito facilmente. Isso também significa que não precisarei comprar areia quando chegar a hora de recolocar as lajes. Foi nesse ponto que fizemos uma descoberta arqueológica, porcelana de exportação chinesa, que parecia estar pelo menos 1 metro abaixo do solo. E me surpreende pensar há quanto tempo isso deve ter sido deixado lá, e como ainda parece bom. Também encontramos um pedaço de um cachimbo. Então isso é como 1,60 m, então só temos mais 70 milímetros de profundidade nesse maior. Então o que poderíamos fazer é fazer 2 camadas e apenas abaixá-lo para que tenhamos mais cobertura em cima, talvez 4 ou 5 centímetros de cobertura. Testei a escavadeira rapidamente. Foi mais difícil do que esperava. Acho que é preciso praticar bastante para os controles se tornarem naturais. Mas foi divertido tentar. Nesse momento, separamos uma parte da areia, que seria usada para cobrir a superfície superior. Então, poderíamos trabalhar para deixar o fundo do buraco bem plano. Quero estar na minha oficina, empurrando coisas através de uma serra. Eu poderia ter usado uma escavadeira, mas decidi fazer assim. Eu tinha 2 toneladas de cascalho de 10 milímetros na frente da casa para mover para o fundo, onde queremos uma camada de cerca de 100 milímetros de profundidade. E as caixas vão ser envolvidas nesta membrana geotêxtil que permitirá a passagem de umidade, mas impedirá que as caixas absorvam qualquer lodo ou solo. E temos algumas abraçadeiras em volta das caixas apenas para que fiquem presas juntas. Primeiro a camada inferior e depois a segunda camada de caixas. Então podemos enrolar a membrana ao redor. E então, mais cascalho, que vai segurar a membrana no lugar para que ela não se mova. Foi muito trabalho mover todo esse cascalho. Ele parecia continuar desaparecendo pelas laterais e parecia que nunca iria acabar. Obrigado. Senti grande alívio quando finalmente cobrimos com 100 milímetros de cascalho e preenchemos todos os lados. Então podemos conectar tudo adicionando os últimos pedaços de tubo.
Depois que Aidan inseriu o tubo, ele enrolou mais um pouco de membrana para evitar a entrada de detritos. Vamos ter uma tampa de 500 ml que é perfeita. Oba! Estamos fazendo algo certo! E então mais cascalho para cobrir os canos, finalizando as 2 toneladas. Como tínhamos um pouco de membrana sobrando, adicionamos outra camada sobre o cascalho, o que não é necessário, mas pensamos em aproveitá-la. Então podemos preencher, e não consigo descrever o quão exausto eu estava. Acho que nunca trabalhei tão duro em um único dia movendo toda aquela terra e cascalho. Começamos por volta das 9 da manhã, com uma pausa para o almoço, e eram cerca de 8 da noite, totalizando um longo dia. Aidan comeu uma pizza e depois seguiu viagem. Honestamente, não posso agradecê-lo o suficiente. Por favor, vá e confira o canal dele e se inscreva. No dia seguinte, só me restavam alguns detalhes finais. Peguei cerca de 10 sacos pequenos de cascalho para preencher a vala. Posso encaixar o funil no sifão de retorno baixo. Não sei por que é chamado de funil, mas tenho certeza de que alguém pode nos explicar nos comentários. Os tubos de descida precisaram de reposicionamento, mas foi um trabalho rápido e fácil conectá-los. Por fim, não fiquei satisfeito com a aparência das sarjetas apenas com o cascalho ao redor. Então, misturei um pouco de concreto e gostei do resultado desse trabalho. O sumidouro está pronto e, mesmo com a chuva, tudo está funcionando perfeitamente. No final da maioria dos meus trabalhos de faça você mesmo, reflito se valeu a pena fazer eu mesmo em vez de contratar um profissional. Na maioria das vezes, sim, mas neste caso, não tenho tanta certeza. Foi um trabalho árduo, e como eu estava sozinho com apenas um carrinho de mão, eu atrasava as coisas. O Aidan recolhia a terra rapidamente e eu não conseguia limpar no mesmo ritmo. Acredito que se tivéssemos mais uma pessoa trabalhando conosco e mais um carrinho de mão, teríamos terminado horas antes de conseguirmos terminar. Então, provavelmente deveria ter pedido mais ajuda. O custo total deste trabalho foi de 614 libras e 80 centavos, o que eu acho muito bom. Obtive 8 caixas de infiltração e um grande pedaço de membrana de alguém no Facebook. Além disso, comprei e usei outro rolo de membrana. Comprei o cano e as conexões na Screwfix, pois foi o lugar mais em conta. O aluguel diário de uma microescavadeira em uma empresa local foi de 80 libras. Acredito ser um ótimo preço, considerando o custo das 2 sacolas de 2 toneladas e 10 sacolas menores de cascalho de 10 mil. Provavelmente, gastaremos mais 160 libras para recolher toda a terra com um caminhão de agarrar. Antes disso, usarei um pouco dessa areia para recolocar as lajes. Não farei um vídeo sobre isso, pois já fiz alguns vídeos sobre colocação de lajes, que vincularei abaixo. Muito obrigado novamente ao Aidan. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.